Irmãos e irmãs, bom dia. Eu imagino que vários de vocês estão curiosos para saber o que significa quando Paulo, em 1 Coríntios 5, escreve que vai entregar o corpo daquele rapaz indisciplinado para Satanás, para que eventualmente a alma se salve. A gente vai tratar disso semana que vem. Nós continuamos nossa exposição em 1 Coríntios 5 no próximo domingo, mas conversando com o Tiago sobre a atual conjuntura que nós vivemos, tanto como igreja como país, nós entendemos por bem hoje meditar em Daniel capítulo 9, uma das grandes orações que nós temos na Sagrada Escritura. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, Daniel capítulo 9, versos 1 até 19. Nós aqui temos usado a nova tradução Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil. Na minha edição é página 1287, ok? Daniel capítulo 9, versos 1 a 19. Eu peço aí que você ouça com atenção a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. O tema da nossa mensagem está aí no nosso PowerPoint, a oração pela nação. Daniel capítulo 9, versos 1 até 19. Todos abriram aí? Dê uma ajudinha para o seu irmão, sua irmã, para ele localizar o texto bíblico. Mantenha a Bíblia aberta também, ok? Daniel capítulo 9, versos 1 a 19. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com orações e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos as suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Mas mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome.
Lançamos as nossas súplicas diante de Ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em Tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de Ti mesmo, ó meu Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. Uma grande oração. E antes da gente tratar dela em detalhes, seria bom a gente colocá-la em contexto, tentar oferecer um pouco aí do pano de fundo desse momento importante aí da vida de Daniel. Daniel foi exilado em 605 a.C. A gente tem que lembrar aqui que o fim do reino de Judá, o chamado Reino do Sul, se deu por etapas, ele não se deu de uma única vez. Então, em 605 a.C., Daniel é exilado na Babilônia. Isso ocorre porque, poucos anos antes, no ano de 609 a.C., o grande rei Josias, o último rei piedoso da casa de Judá, o último rei que era como Davi, seu pai, ele, por alguma razão inexplicável, resolve fazer batalha contra o faraó Neco, e ele é derrotado em Megido. E daí esse local da terra da promessa de Israel ganha contornos até mesmo escatológicos. Quando Josias é morto naquela batalha, Judá praticamente perde sua autonomia, se torna um tipo de província ligada ao Egito. Até que em 605, Nabucodonosor, ele vence o Egito em batalha, ele destrói os exércitos do faraó Neco, e agora Judá é colocada debaixo do controle da Babilônia, desse grande império. E quando Nabucodonosor toma o controle de Jerusalém, ele não a destrói nesse momento, ele não toca na cidade, o que ele faz é levar alguns dos melhores filhos de Judá para o exílio, e Daniel acaba sendo levado para o exílio no ano de 605 a.C. No ano de 589, Jerusalém vai se rebelar contra a Babilônia, ela vai ser sitiada, o templo vai ser saqueado, e parte da nobreza, militares, artífices, o próprio rei é levado, ou são levados para o exílio. E finalmente, no ano de 587, há uma nova rebelião, agora a rebelião definitiva, a Babilônia volta à carga e toda Jerusalém é arrasada, toda a liderança política da cidade é exterminada, o rei é morto e Jerusalém e o seu templo são completamente destruídos. Para nós, com distância histórica, a gente talvez não atente muito para esse fato, mas essa é uma das grandes desgraças que caíram sobre os israelitas. Em 2 Reis, capítulo 21, versos 24, melhor dizendo, verso 20 até o capítulo 25, verso 30, é mencionada, o autor de Reis dá detalhes do cerco da destruição de Jerusalém. Depois, em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 17 e 21, a destruição de Jerusalém também é recontada. Então, dois livros históricos destacam a destruição da santa cidade, sobretudo do templo. Nós temos dois salmos impressionantes que lamentam também a destruição do templo, o Salmo 14 e o Salmo 53, e o livro de Lamentações é um grande lamento, um grande poema de lamento pela destruição da cidade que Deus amava e o lugar onde Deus recebia o seu culto principal, onde eram feitos os sacrifícios expiatórios também. Então, essas são algumas datas importantes para a gente lembrar que o nosso profeta, ele não está numa situação confortável. Ele está no exílio, ele está longe da cidade que ele ama, ele está longe daquele lugar onde ele havia nascido e sido tirado bem jovem. Todos os sinais da prosperidade de Judá e, sobretudo, do favor de Deus sobre Judá foram arrasados e foram completamente destruídos. Mas quando a gente lê um pouco sobre Daniel nesse livro, um livro bem gostoso de ler, bem bacana de ler, e pelo menos a primeira parte, uma parte mais de fácil leitura, até o capítulo 5, a gente descobre que mesmo tendo sido levado cedo para o exílio, vivendo longe do seu país e longe da santa cidade, Daniel permanece íntegro. Ele tem amigos também que permanecem íntegros. É famosa a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusam a prestar culto a um imperador, a um rei malvado, e eles ali vão manter a integridade. Daniel mantém a sua integridade, ele honra o seu povo, honra o seu chamado, ele glorifica a Deus em todo o tempo em que ele permanece no exílio, durante vários sucessivos monarcas babilônicos. Agora, capítulo 9, nós temos esse profeta idoso, já provavelmente com uns 70, 80 anos, talvez um pouco mais de 80 anos, mas
ainda ativo, ainda meditando na palavra, ainda orando. O que é importante para destacar, talvez, antes de entrar na passagem bíblica propriamente dito, é o lugar da oração nos propósitos divinos. De um lado, a Escritura é clara em afirmar que Deus é completamente soberano, Deus é que determina os tempos, as estações, Deus está no controle de toda a história, nada ocorre se não for por obra divina, pela potência do próprio Deus, mas a fé bíblica não é uma fé fatalista, os seres humanos não são entregues a colocados de lado, por assim dizer. Deus se serve dos seres humanos, e um dos meios que Deus estabelece para que as suas promessas sejam cumpridas, para que seu plano seja levado avante, é a oração. Então, pensando globalmente em todo o capítulo 9, nessa grande oração, e nós vamos ver as respostas que Deus dá para essa oração, uma resposta muito imediata e outra resposta que vai ocorrer no futuro, mais gloriosa ainda do que a primeira resposta que Deus oferece ao seu servo, a grande lição aqui é que Deus opera por meio da oração. Então, se a gente quer bênçãos, se nós queremos que as promessas de Deus se cumpram sobre nossa vida, a vida da igreja, a vida da igreja nesse país, nós precisamos orar. Oração não é uma opção, oração não é um exercício que a gente faz quando é apenas necessário. Na verdade, eu vou mencionar um pouco aí sobre a vida de oração de Daniel mais adiante. Mas um ponto importante aqui, para nós firmarmos nossa cabeça, é que Deus opera seus planos por meio da oração. Nós já tratamos disso quando consideramos o Pai Nosso, sobretudo quando a gente aprende da boca de Jesus que nós devemos orar para que o reino venha. Deus determinou que o reino venha. Já há uma data para quando o reino vai ser instaurado em toda a sua glória. Mas o reino vem por meio das nossas orações. Nós somos importantes no processo nesse sentido. Em outras palavras, nossa oração não move a Deus, ela não tem o poder de mudar a Deus. Mas do outro lado, Deus soberano usa as nossas orações para que seu plano seja levado avante. Vamos então olhar a passagem bíblica. Eu queria dividir a passagem bíblica em 3 blocos principais. O primeiro vai do verso 1 ao verso 3, depois do verso 4 ao verso 15 e no final do verso 16 ao verso 19. Nos 3 primeiros versos, então, nós temos aí a descrição do contexto em que essa oração surge. Daniel, ele está, como diz o texto aí, lendo o profeta Jeremias no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Esse primeiro verso é difícil de interpretar, mas ele é importante. Ele é difícil porque não se descobriu ainda quem é Dario. Não há fontes extras bíblicas que falem de quem é esse Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Ele não é filho de Assuero, ok? Provavelmente essa expressão Assuero seja uma expressão de majestade, mas ele não tem ligação com o marido da rainha Esther. E há algumas possibilidades aqui quanto a quem é Dario. Ele pode ser aí um nome oficial para Ciro, já que não há uma descontinuidade entre Belsazar e Ciro, não há uma ruptura entre ambos, parece que há uma continuidade. Belsazar sai de cena e aí Ciro entra na história. Então o nome Dario poderia ser um outro nome aplicado a Ciro. Ele pode ser um homem chamado Ciachares II, que seria tio de Ciro, e Ciro é casado, ou foi casado com a filha desse homem, ou um general chamado Gobrias, que era da Babilônia e traiu a casa de Nabucodonosor e conquista a Babilônia e entrega a Babilônia para Ciro. Essas são algumas possibilidades. Mas o ponto importante aqui, sobretudo, é que Daniel quer marcar um tempo. Ele quer que o leitor perceba que a data é importante. Então, por outras fontes, a gente sabe que a data aqui seria 538 a.C., ok? O primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Isso marca essa data, 538 a.C. Se Daniel está contando a sua saída de Jerusalém como o fim da cidade, então ele sai da cidade com a primeira leva de cativos em 605 a.C., nós estamos aqui numa data aproximada de 67 anos após a primeira leva de judeus serem capturados e levados para a Babilônia. E aí, tendo essas datas em mente, nós temos a comunicação de que Daniel, nesse momento aí, 67 anos depois de ser levado cativo para a Babilônia, ele começa a meditar nos livros, nos rolos do profeta Jeremias. Jeremias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Provavelmente Daniel era
bem novo, quando Jeremias está começando o seu chamado profético, pregando a palavra da aliança, a palavra do Senhor em Jerusalém, no reino de Judá, mas bastante tempo depois ele volta aos rolos do profeta Jeremias. Muito provavelmente ele estava lendo Jeremias capítulo 25 e Jeremias 29. O capítulo 25 de Jeremias, versos 11 e 12, diz o seguinte: toda essa terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas. E em Jeremias capítulo 29, verso 10, há mais uma menção a essa data fechada de 70 anos. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Eu vou ler o resto da passagem até o verso 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares por onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então, nosso profeta Daniel está meditando nessas passagens, muito provavelmente nesses textos aí, e aí ele começa a lembrar a Deus que começa a chegar o tempo de se cumprir 70 anos. Contando então da data que Daniel é exilado da Babilônia, agora são 67 anos, aparentemente faltam 3 anos para se cumprir essas profecias, e Daniel ousadamente começa a lembrar o Senhor disso. O verso 2 vai mencionar que ele entendeu pelos livros de que, de acordo com o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. O mais surpreendente aqui é a forma como Daniel responde à palavra dada. Em Daniel capítulo 6, nós descobrimos que Daniel tinha uma disciplina estrita de oração. Durante 3 vezes ao dia ele parava tudo o que estava fazendo, abria a porta do seu quarto, se dirigia, colocava o seu rosto em direção a Jerusalém e orava ao Senhor, olhando na direção da cidade de Jerusalém. Agora, parece que a situação muda. Daniel é tomado por uma santa urgência aqui. E o texto relata para nós alguns desses elementos da urgência que é tomada ou toma Daniel. O texto vai dizer que ele volta o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas. A ideia aqui é que Daniel começa a fazer orações apaixonadas ou petições apaixonadas. Ele abre o seu coração para Deus. Mas o que ele faz internamente, ele acaba exteriorizando também. Ele quer sinalizar externamente o que ele está fazendo no seu coração. O texto diz que ele une as orações súplicas jejum, isto é, ele se priva de alimento. Aqui a gente precisa lembrar que, mais uma vez, não há nenhuma possibilidade de nós fazermos troca ou barganha com Deus para que Ele derrame o seu favor para a gente. O jejum aqui não é um tipo de negócio com Deus. Olha, eu vou passar fome para Deus me dar a bênção. Não, a ideia aqui é o seguinte: a situação é tão urgente, Daniel entende que ele tem que lembrar a Deus das suas promessas, que abrir mão de alimento para buscar a Deus é mais importante do que simplesmente comer o pão e tomar um cálice de líquido. Então ele vai abrir mão, ele se priva de comida e bebida para invocar o Senhor, para buscar o Senhor. E mais do que isso, por causa de todo o teor do que vai ser dito adiante, ele tira suas roupas reais. Lembra que ele é um oficial importante dentro da estrutura dos medo-persas, e ele se veste com um saco e joga cinza pela cabeça. Quando nós meditamos no livro de Esther, você lembra que quando Esther vai confrontar Assuero, o Artaxerxes, ela recomenda que Mordecai faça jejum por ela e que outros jejuem juntamente com ela, mas antes Mordecai toma a mesma ação. Ele jejua quando ele descobre que o povo de Judá, os judeus do exílio, podem ser exterminados no abrir e piscar de olhos. Ele jejua, mas ele também se veste com pano de saco e cinza. Em outras palavras, a situação interna é tão pesada, o coração desse homem é tão pesado como o de Mordecai,
que ele precisa externar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está passando. Ele quer mostrar para aquelas outras pessoas ao redor dele que a oração que ele faz agora não é a oração rotineira, disciplinada que ele faz todo dia. Há um momento de inflexão aqui na história. E ele agora não só faz orações e súplicas e jejua, ele se priva de alimento para invocar o Senhor, mas ele também demonstra, por meio da sua vestimenta, que a situação é urgente e que a oração agora é mais do que nunca necessária. Ele se veste aí de pano de saco e de cinza. Uma primeira aplicação que a gente precisa destacar aqui, antes de nós passarmos para a segunda sessão, é que é a Sagrada Escritura que nos leva à oração. Sobretudo essas orações emergenciais, essas orações em momentos de crise da igreja, momentos de crise nacional. Nosso profeta ele está meditando na palavra de outro profeta. Daniel está considerando o que Deus havia dito a Jeremias tanto tempo antes. E ele agora descobre que está às vésperas de que a palavra de Deus vai ser colocada em xeque. E aí, Deus nos prometeu que o povo voltaria 70 anos depois do exílio. Nós estamos aqui no ano 67. Deus vai cumprir sua palavra ou não? E agora, esse homem se coloca de joelhos na presença de Deus. Ele abre mão de alimento para buscar a Deus com toda a intensidade de coração, para fazer orações e súplicas e se sentar na cinza para que Deus lembre o que ele prometeu no passado e Deus venha cumprir o que ele havia prometido também no passado. Se a gente quer alcançar graça diante de Deus, se nós queremos que nossas orações de fato sejam atendidas, a gente tem que orar com a Sagrada Escritura diante de nossos joelhos aberta. Aqui a gente tem que lembrar das palavras de Jesus, palavras que dão confiança para a gente, em João capítulo 15, verso 7, que tudo o que pedirmos segundo a palavra dele, ele vai nos atender. Quando nós oramos com a Sagrada Escritura aberta, quando nós ousadamente lembramos a Deus das grandes promessas que ele tem para cada um de nós e para todos nós juntos, a nossa oração, nós podemos ter certeza que nossa oração vai ser atendida. Como João Calvino comenta, no seu comentário a Daniel, ele diz: nós não podemos exercitar verdadeira confiança e oração, a não ser quando descansamos firmemente na palavra de Deus. Esse é um ponto que nós perdemos, de conhecer a Escritura e, usando a liberdade que Deus nos concede como seu povo, a gente lembrar ousadamente tudo aquilo que Deus tem prometido para nós na Sagrada Escritura. Pão, paz, prosperidade, famílias bem estruturadas, etc, etc, etc. Então, Daniel nos convida aqui a voltar à Sagrada Escritura, a checar as promessas que Deus tem para nós na Sagrada Escritura e, quando orarmos ousadamente, lembrarmos a Deus o que Ele tem para derramar sobre nós quando nós oramos na presença de Deus, quando nós suplicamos a Deus para que Ele se lembre das suas promessas, do que Ele estabeleceu para nós, na sua misericórdia, na sua graça. E aí nós temos a segunda parte da oração, que é a parte maior, vai do verso 4 ao verso 15. Se nós temos, na primeira parte, Daniel no tempo do cativeiro, lembrando a Deus o que ele mesmo prometeu tanto tempo atrás, agora nós temos a humilhação de Daniel. E um ponto que nós precisamos destacar aqui é que, muito provavelmente, Daniel não tinha nenhum envolvimento nas duas rebeliões seguintes que ocorreram depois do seu exílio e que levaram à destruição de Jerusalém. Daniel podia dizer: olha, tem misericórdia deles lá, eles pecaram, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não rola. Daniel entende que os pecados que foram cometidos em Judá e que redundaram na destruição de Jerusalém também são seus pecados. Isso é estranho para nós hoje aqui, porque nós somos criados numa cultura, num ambiente altamente individualista, que a gente acha que o que eu faço com minha vida só me diz respeito, eu não preciso dar contas da minha vida para ninguém, o que eu faço não tem implicação para a vida de ninguém, não preciso ficar pensando no impacto das minhas escolhas, das minhas decisões na vida de outrem. Ledo engano, sobretudo para nós cristãos que vivemos uma comunidade de pacto, uma comunidade de aliança. O que nós fazemos tem impacto na vida dos outros, para mal e para bem. E aqui nós temos esse homem, Daniel. Todo o texto bíblico mostra que ele é um homem íntegro. O profeta Ezequiel vai elogiar bastante Daniel no seu livro, como um modelo de piedade, um modelo de devoção a Yahvé, ao Senhor da Aliança. Nós temos esse homem aqui, que ele toma sobre si o fardo dos pecados de toda a nação. Os pecados da nação são dele também. E ele vai orar para que Deus perdoe os pecados da nação e dele incluído também na nação.
Por isso que o pronome pessoal é sempre plural aqui. Nunca é eu ou eles, mas somos nós. Nós pecamos, nós transgredimos, nós violamos os estatutos da aliança. E daqui a pouco eu volto a essa palavra-chave. Mas um ponto importante para nós aqui é a noção, primeiro, de que Daniel vai lembrar a Deus, como se isso fosse necessário, mas essa é uma ousadia que é concedida a todos os filhos do Senhor. Ele lembra a Deus, versos 18 e 19, que Jerusalém e o povo são chamados pelo teu nome, pelo nome de Deus. A grande questão aqui, que começa a balizar essa oração lindíssima, é que Daniel começa ousadamente, não só lembrar a Deus das promessas que ele falou tanto tempo atrás, mas ele também com muita ousadia, uma ousadia que só é concedida a quem é da fé, que o nome do próprio Deus está em jogo. Com tudo que aconteceu no passado, a destruição de Jerusalém, de Judá, o exílio do povo, as humilhações que o povo sofreu, 70 anos, 67 anos já de exílio, tudo isso, na verdade, é uma ofensa contra o nome de Deus. É a própria glória de Deus, é o próprio nome de Deus que está em jogo aqui. E aí, Daniel, ele vai lembrar a Deus ousadamente desse ponto. Tanto Jerusalém como o povo são chamados pelo teu nome. E aí, Daniel, se dirige a Deus. E quando ele se dirige a Deus, é importante destacar, ele não está orando a qualquer ser. Ele está orando ao único Deus que existe. O Deus que é soberano, o Deus que levanta e que derruba, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que elege, o Deus que reprova, o Deus que cria, o Deus que destrói. Ele ora ao único Deus que existe em todo o universo. E as expressões que ele usa aqui para se referir a Deus são muito fortes e nós perdemos a sutileza quando a gente lê o texto bíblico de forma muito apressada. Primeiro, no verso 3, ele vai se dirigir ao Senhor Deus. E você vai notar, logo no começo do verso 3, que a expressão Senhor, como também no verso 7, está em caixa baixa. Verso 8. Então ele está se dirigindo aí, no hebraico, ao Adonai Elohim, ao Deus que é Senhor. Só que no verso 4, a palavra Senhor aparece em versalete, como também no verso 13. É a primeira vez em todo o livro de Daniel que essa expressão Senhor vai aparecer em versalete. Por que ela aparece em versalete? Essa expressão aparece em versalete, Senhor, com uma tentativa de proteger o nome de Deus, o nome especial de Deus que não pode ser pronunciado. No hebraico aqui, Daniel se dirige a Deus como a Yahvé Elohim, o eu sou, Deus que é o eu sou, aquele que é o mesmo Deus que apareceu a Moisés no deserto, estabeleceu um pacto com Moisés no deserto, mais adiante estabelece um pacto com todo o povo no Sinai. É esse Deus, um Deus que tem um nome pessoal, um nome que é sobre todo nome, aquele que é sempre, é esse Deus que Daniel se dirige. Ele não está se dirigindo então a uma entidade impessoal, a um Deus com D minúsculo, a um princípio de poder geral no universo. Não, Daniel, lembrando das promessas que Deus havia feito no passado a Jeremias, ele agora se dirige a Deus usando o nome próprio de Deus, lembrando que esse Deus é um Deus que entrou em pacto, em aliança inquebrantável com a nação de Judá, com o povo judeu. E aí ele Daniel aqui não só está rememorando Deus, o que ele prometeu 70, 80 anos antes, mas ele está invocando o nome de Deus para, como assim, por assim dizer, lembrar que esse Deus afiançou aquela promessa porque ele revelou um nome que nenhum outro ser tem para esse povo peculiar. E esse Senhor Deus, ou esse Yahvé que é Deus, ele é grande e temível, como nós vemos aí no verso 4. Ele é aquele Deus que enche toda a criação, ele é o Deus que está acima de toda a criação, ele é absolutamente transcendente. Nenhum outro ser, nenhuma entidade, nada criado, nada que seja espiritual ou não espiritual pode competir com esse Deus. Ele é o Deus grande, ele é o Deus temível, ele é o Deus soberano, ele é o Deus temível. Ele não é o cara lá do alto, ele não é alguém que a gente tenha familiaridade. Esse Deus reina, esse Deus é soberano, esse Deus é a causa de todas as coisas acontecerem. Esse Deus está muito acima de toda a ordem criada.
É esse Deus que é Yahvé, esse Deus que é eu sou. É esse Deus que Daniel abre o seu coração, rasga, por assim dizer, a sua alma. Mas esse Deus não é só temível. Verso 9 vai lembrar que esse Deus é misericordioso e perdoador. Se de um lado Deus é um fogo consumidor, como diz o autor de Hebreus, se de um lado Deus está no céu e a gente está na terra, Deus é eterno, nós somos temporários, passageiros, finitos, todos marcados pela mortalidade, esse Deus todo-poderoso, ele vem a nós, não só como Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus das promessas, mas ele vem também como Deus que é cheio de misericórdia e de perdão. Misericórdia aqui é um outro contraponto à graça. A graça é a dádiva que é dada sem nós merecermos. Quando o texto diz que Deus é misericordioso, Daniel lembra a Deus que ele é o Deus da misericórdia. Daniel está destacando que Deus é aquele Deus que recolhe a sua mão quando ele deveria estendê-la para dar aquilo que a gente merece. Deus refreia a sua ira, Deus tem poder em refrear a sua ira. Mas Deus não é apenas aquele que refreia a sua ira, sendo misericordioso, tomando-nos em seu coração. Deus também é o Deus de perdão. Deus concede graça. Então, se você notar, todo o restante da oração é estruturado em torno de quem é Deus. Deus falou pelos santos profetas do passado. Deus fez grandes promessas para o seu povo no passado. Daniel ousadamente está relembrando a Deus as promessas que ele mesmo, Deus, fez no passado. Deus é Yahvé. Deus é o eu sou. Deus é o Senhor do pacto. Deus entrou na aliança com todo o povo de Judá e Israel. Deus permanece fiel a essa aliança, mesmo o povo no exílio. Deus é majestoso, Deus é temível, Deus é soberano, mas também Deus é misericordioso e Deus é gracioso. É por causa desse quadro que Daniel tem diante de si de quem Deus é, por causa da confiança de que Daniel está se dirigindo ao único Deus do universo, ele pode fazer todos os outros pedidos que vêm na sequência. E toda essa oração é estruturada a partir do nome santo de Deus, do nome Yahvé. Nos versos 5, 7, 11, 12, 14, o que você tem aí é uma apresentação do pacto. Mais uma vez, nossa cultura é altamente individualista. A gente esquece de John Donne, um grande poeta do século XVII, lembrando que nenhum homem é uma ilha, nenhum homem vive para si só. Nós estamos todos irmanados num pacto que Deus estabelece com a gente. Quando Deus te salva, Ele está te chamando pelo seu próprio nome. Ele está atraindo você para si mesmo. Ele tem uma relação pessoal com você, mas Ele coloca você na santa comunidade. E nessa santa comunidade, nós somos responsáveis uns pelos outros. A gente não tem, vivendo numa santa comunidade, a liberdade de achar que eu posso pecar e o meu pecado não vai ter influência nenhuma sobre a comunidade. Eu posso agir do jeito que eu quiser agir e minha atuação, por mais louca que tem, não vai ter nenhuma influência sobre o restante da comunidade. Ledo engano. Toda oração estruturada tendo ou pressupondo o pacto que esse Deus, Yahvé, o Deus Senhor, fez com o seu santo povo. E aí a gente tem que destacar dois elementos desse pacto. De um lado, Deus vai ser sempre fiel ao pacto. Já que Deus estabeleceu um pacto, e Deus é o fiador desse pacto, Ele é aquele que vai afiançar que o pacto vai ser inquebrantável, o pacto vai permanecer sempre. A nossa grande surpresa aqui, ao considerar esses vários versos, 5, 7, 11, 12, 14, é que Daniel vai atribuir a destruição de Jerusalém e de Judá, não à Babilônia, não a Bel, a divindade principal da Babilônia, mas Daniel vai destacar que Jerusalém, a cidade onde Deus colocou o seu favor, a cidade onde havia o templo, onde sacrifícios de expiação eram feitos, Jerusalém e o templo, toda Judá foram arrasadas pelo próprio Deus, porque Deus é fiel ao seu pacto. E o seu pacto, ele tem duas condições. Uma vez que a gente esteja no pacto, nós somos chamados a obedecer os mandamentos pactuais. E se nós obedecemos os mandamentos pactuais, como comunidade, Deus vai derramar o seu favor sobre essa comunidade. Bênçãos e prosperidade serão derramadas sobre essa comunidade. Só que, se parte do povo começar a violar o pacto, Deus vai ser fiel e vai derramar maldições pactuais sobre o povo, vai derramar sua disciplina sobre esse mesmo povo. Vamos dar uma olhada rapidinho nesses versos aí, versos 5
nós temos pecado e cometido iniquidades. Olhe para o nome pessoal. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Depois, verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, parênteses, aqui é uma menção a Deuteronômio 28 e 29. Todas as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, que foram confirmadas por juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Depois, verso 12. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como é que aconteceu com Jerusalém. Finalmente, verso 14. O Senhor tinha preparado esse mal e fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Então, toda a compreensão da oração de Daniel é ancorada em quem Deus é e no pacto que Deus estabeleceu com a sua nação. Alguém poderia objetar: mas, ok, é bonita a oração, mas ela não tem nada a ver com a gente hoje, nossa situação é completamente diferente. Nós falamos hoje de separação igreja-estado, que está correto, então a gente não pode vincular essa oração com a situação que nós vivemos no país hoje. Medo engano. Se você ler atentamente o Antigo Testamento, você vai notar que há duas camadas do povo de Deus já no Antigo Testamento. Nem todo aquele que pertence a Israel e Judá é de fato da eleição, é de fato membro do povo de Deus. Ele pode ser parte da nação, ele pode ter a mesma etnia, mas ele não é parte daquela comunidade eleita dentro de Israel e dentro de Judá. Mas nota, ainda que haja essa distinção entre dois níveis de Israel, entre dois níveis do povo de Israel no Antigo Testamento, o que é tolerado em termos de pecado acaba se voltando contra todo o povo. Não são apenas os ímpios em Judá e Israel que sofrem, é todo o povo, até mesmo Daniel, que vai sofrer por causa dos pecados tolerados, da quebra da aliança tolerada em Judá e Israel. Então, a passagem também se aplica a nós hoje aqui. Quando nós olhamos nosso país, então, um país tão rico, imenso, um dos maiores países do mundo, com tantas riquezas naturais, um povo que, no geral, é trabalhador, honesto, e se não fosse assim, a gente estava literalmente na barbárie. Por que a gente não consegue ser próspero? Por que a nossa nação não consegue ter paz social? Porque nós, o povo de Deus, nós temos violado o pacto que Deus fez com a gente. Nós temos pecado contra o Senhor. E aí a nossa nação sofre por conta disso. Essa é a grande questão para Daniel aqui. Se nós estamos irmanados numa santa aliança com Deus, ao não procedermos de forma reta e santa como povo da aliança, toda a nação vai sofrer por causa do nosso pecado. E aí Daniel começa a descrever os pecados que foram cometidos por esse povo da aliança. Verso 5, mais uma vez, rebeldia contra o pacto. É o primeiro pecado que Daniel confessa. Presta atenção, gente, nós temos aqui esse profeta temente a Deus, um grande herói da casa de Judá, como é celebrado por Ezequiel. Esse homem que todo o livro é descrito como um homem íntegro, ele se coloca aqui como alguém que violou a aliança. Ele também quebrou a aliança. Todo o povo quebrou a aliança. Por isso que Deus mesmo exilou o povo. Você prestou atenção no que a gente leu? Deus é que fez a desgraça presente ou descrita aqui no livro de Daniel. Deus é que destruiu Jerusalém. Deus é que destruiu Judá. Não foi um outro poder. Não foi Deus simplesmente permitindo. Deus fez. Toda a passagem, Daniel retrata isso. E por que Daniel está enfatizando isso? Somente por causa de uma noção, entre aspas, arbitrária da soberania divina? Não, porque Deus é sempre fiel ao seu pacto. Quando o povo viola o pacto, maldições pactuais serão derramadas sobre o povo e sobre toda a comunidade estendida onde o povo está inserido. Então, mais uma vez, quando olhamos para o Brasil, quando olhamos a situação que nós vivemos, um tipo de beco sem saída, nós temos que lembrar que nós estamos diante do mesmo Senhor Deus de Daniel,
e dos santos profetas e dos apóstolos. Esse Deus não mudou, esse Deus continua Senhor, e esse Deus, ele subverte as nações quando nós, cristãos, quando nós, a comunidade de aliança, a gente viola o pacto. O primeiro pecado, então, descrito aqui, confessado por Daniel, é que o povo foi rebelde ao pacto que Deus estabeleceu com eles. Outro pecado aqui descrito, verso 6, o povo se recusou a ouvir os profetas. Havia falsos profetas no Antigo Testamento? Sim, eles são inclusive nomeados por nome, esses falsos profetas, gente que adulterava a palavra de Deus, gente que falava do seu coração achando que estava falando em nome de Deus, mas do outro lado, os verdadeiros profetas eram claramente estabelecidos. A mensagem dos verdadeiros profetas era uma mensagem apaixonada para que o povo, os reis, os príncipes, os militares, a grande massa da comunidade de Israel e depois de Judá, permanecesse fiel à aliança. E essa era a característica do verdadeiro profeta no Antigo Testamento. O que o povo de Deus fez? Verso 6, se recusou a ouvir os profetas, fecharam os ouvidos para os profetas. Verso 7, duas palavras se destacam. O povo foi injusto e transgressor. A ideia de ser injusto é que eles agiram diferente do padrão divino. Um dos atributos que vai ser destacado mais adiante aí nessa oração é que Deus é sempre justo, Deus é sempre reto, Deus é como um prumo, em que não há nenhuma variação, não há nenhuma barriguinha ali, é sempre retinho, e esse é o juízo de Deus, esse é o julgamento de Deus. O povo de Deus, esse povo peculiar de Deus, o povo eleito, em vez de proceder de forma justa, se tornou injusto, passou a agir de forma injusta. Mas mais do que isso, eles transgrediram o pacto. Se Deus é completamente reto, ele também estabelece leis e procedimentos retos para o seu povo. Então, o povo de Deus, tanto a casa unificada de Israel, como depois o reino dividido, em vez de proceder retamente, eles saíram transgredindo os comandos de Deus. Eles simplesmente foram atravessando a pista, literalmente, fazendo zigue-zague nos mandamentos claros de Deus. E aqui a gente tem que lembrar, ou destacar um problema sério para nós. Nós lidamos muito mal com o Antigo Testamento. Nós muitas vezes tratamos as histórias do Antigo Testamento como meras lendas antigas, sem muito significado para o tempo presente. Nós gostamos de alegorizar os textos, as histórias do Antigo Testamento. Por exemplo, isso é muito comum, conta-se a história de Davi e Golias, e destaca-se muito mais as pedras que Davi toma do riacho do que a própria história em si, e cada pedra tem um significado oculto, um significado místico, tudo bobagem. Só que esse tipo de bobagem, que é muito popular em nosso meio, minou a noção de que o nosso Deus, Yahvé, ele estabelece um pacto conosco em continuidade com o antigo pacto, e ele nos dá leis, padrões de conduta que estão claros diante de nós. Só que a maior parte de nós mal conhece o resumo da lei dado por Jesus, quanto mais os 10 mandamentos, que são a nossa constituição pactual. Nossa regra de conduta é dada no Sinai e ela permanece entre nós hoje. Nós somos chamados a adorar a Deus por todas as coisas, porque Ele nos tirou da terra do Egito com mão poderosa, como o próprio Daniel vai orar aqui. Mas se a gente não encara com seriedade essa lei constitucional, ok, o que vai acontecer é que a ignorância não desculpa os nossos pecados. A mão de Deus vai pesar sobre nós e vai pesar sobre toda essa nação, porque nós, o povo de Deus, nós não procedemos retamente, não agimos segundo a aliança, continuamos transgredindo a aliança ainda hoje. O profeta fala também no verso 10 de desobediência aos mandamentos, o que está implícito aí, se segue a injustiça e transgressão, e o mais surpreendente no verso 13, esse povo não ora, esse povo não invoca a Deus. A noção do pacto, a noção de que Deus e Yahvé estabelecem um acordo com toda a nação, não só com indivíduos, mas com indivíduos que compõem toda a nação, pressupõe que Deus é um ser pessoal. Daniel está lembrando a Deus aqui do que Deus prometeu tanto tempo atrás. Essa ousadia santa do profeta em dizer: Deus, olha, está cumprindo, está chegando a hora de cumprir o tempo. Isso é baseado no fato de que esse Deus, o Senhor Yahvé, é um Deus pessoal, um Deus que se comunica com a gente e que recebe nossas petições e súplicas, ele atende nossas petições e súplicas. O Deus, então, de Israel e Judá é esse Deus pessoal. O mais surpreendente é que está tudo indo literalmente para o espaço, lá em 500 e pouco antes de Cristo, e o povo não ora, o povo não invoca a Deus, o povo não suplica a Deus.
Como a gente quer ver uma mudança em nossa comunidade, uma mudança duradoura e que impacte a sociedade se nós não invocamos a Deus, se nós não oramos a Ele como Senhor do Universo, que tem o poder de renovar sua aliança conosco e dessa forma nós transformarmos a cultura ao nosso redor. Então, nosso profeta aqui descreve esses pecados aí cometidos pelo povo. Talvez o pecado mais surpreendente seja justamente a falta de oração, a inanição, a incapacidade do povo de responder por meio de orações e súplicas a esse Deus que se revelou a eles e entrou em pacto com eles. E, versos 7 e 11, Daniel reconhece então que o exílio é resultado direto da transgressão da aliança com Deus e o cumprimento das maldições da aliança. Mais uma vez, isso aqui é importante a gente ter em mente. A destruição de Jerusalém e de Judá e os 3 sucessivos exílios não ocorreram por acaso. Deus derrama sua disciplina sobre o seu povo. Na medida que o Israel fiel não permaneceu fiel a Deus, Deus os subverte, Deus os disciplina para de alguma forma depurá-los e renová-los e trazer de novo eles para a sua antiga terra. E os versos 11 e 14, nós temos então Daniel reconhecendo a justiça do julgamento divino derramado sobre a casa de Judá e sobre Jerusalém. Daniel entende que tudo que aconteceu de acordo com quem Deus é. Deus é fiel ao seu pacto, ele não pode violar o seu pacto, ele tem que se manter fiel ao pacto que ele estabeleceu com toda a nação. Se a nação é fiel, se compromete com os mandamentos pactuais, Deus vai derramar bênçãos sobre eles e todos ao seu redor. Se essa nação começa a violar os mandamentos pactuais, Deus, para ser fiel a si próprio, tem que derramar sua ira, tem que derramar sua disciplina sobre toda a nação. Sinclair Ferguson, comentando essa passagem, diz o seguinte: a justiça de Deus é a sua integridade absoluta, sua conformidade à sua glória perfeita. No relacionamento com o seu povo, ela assume a forma de sua fidelidade à aliança com esse povo. Nessa relação da aliança, ele prometera ser o seu Deus e fazer desse o seu povo. Prometera que o povo seria abençoado enquanto respondesse ele com amor e fidelidade, mas haveria juízo se eles lhe respondessem com descrença, ingratidão e desobediência. Então, um ponto para nós encerrarmos esse segundo bloco aqui é que não adianta a gente ficar pedindo bênçãos para o país se nós, o povo da aliança, continuamos vivendo em desobediência, em transgressão, em falta de amor pela palavra, falta de amor pelos verdadeiros profetas que Deus levanta para abençoar essa comunidade e falta de oração. Nossa oração pelo país, então, é vã se nós, que continuamos sendo a comunidade da aliança, a comunidade com a qual Deus estabeleceu essa aliança graciosa, a gente não responde a essa aliança com todo o nosso ser, todo o nosso coração. A grande questão para nós aqui é que Deus abençoa nações não pelo tamanho da igreja nesse país, mas pela fidelidade dessa igreja dentro desse país. Quando a gente, por exemplo, estuda a independência americana, a gente descobre que os evangélicos são bastante influentes no processo de independência americana, vários presbiterianos e congregações desempenhando tarefas importantes. Um dos autores da Constituição americana era professor do Colégio de Nova Jersey, a atual Universidade de Princeton, mas a gente surpreende quando descobre que mesmo com avivamentos ocorridos 20, 30 anos antes da independência americana, nessa altura, 1776, 1775, 76, apenas 25% da população americana era evangélica. A ideia dos Estados Unidos ser um país fundado sobre o cristianismo é um mito. Só que, do outro lado, essa minoria, por assim dizer, esses 25% de evangélicos da cultura americana, foram profundamente influentes em moldar aquele país. A Constituição americana é basicamente ancorada no Antigo Testamento. Por quê? Por causa de 1 ou 2 homens que sentaram entre 15 ou 16 para preparar aquela Constituição. Então, o que nós podemos destacar aqui é que, de um lado, Deus não vai abençoar a nossa nação, não adianta a gente fazer orações para o nosso país, se nós, cristãos, nós que atendemos pelo nome de Deus e de Jesus Cristo, a gente não procede como deveríamos proceder como povo da aliança. Deus não vai abençoar o nosso país se nós, como comunidade, estamos continuamente violando a aliança que Deus estabeleceu conosco. Ele vai continuar derramando sua disciplina sobre a gente, e o que ocorre em nosso país também é parte desse processo disciplinar de Deus com a gente. Agora, do outro lado, se nós começamos a invocar a Deus e começamos a nos disciplinar
para sermos de fato povo da aliança, obedecendo às exigências que esse Deus do pacto faz a todos nós aqui e agora, a gente pode ter esperança de que a gente pode ver um tipo de país melhor daqui para diante. Não importa o nosso tamanho, não importa os títulos que a gente tem ou deixa de ter, nosso lugar na escala social, o que importa aqui é que a gente de fato proceda como povo da aliança, um povo comprometido, um povo que, em resposta a Deus que nos tirou da escravidão, a gente responde consagrando toda a nossa vida a Ele, orando e suplicando e jejuando e se vestindo de saco e cinza, e a gente tem a esperança de que Deus não só pode renovar a sua graça sobre nós, mas nos impactar esse país. Eu não tenho muito tempo aqui para desenvolver a questão, mas vou contar uma história que eu acho interessante aqui para ilustrar esse ponto. Quando ocorrem os avivamentos na Inglaterra, no século XVIII, com John Wesley, um homem se converte. E ele conta a história de que ele arava o campo e o gado que levava o arado era movido a palavrões. Então ele vai dizer que ele vai ter que reeducar agora, depois de se converter, o gado, para que o gado are o campo sem palavrões. A criminalidade diminuiu, foi criada a escola bíblica dominical, não para educar as crianças na Bíblia ou na fé, mas para educar crianças para que elas pudessem ter uma vida próspera no futuro. As igrejas anglicanas começaram a se abrir para as crianças antes do culto aprenderem matemática, inglês, história, etc. e tal. E 100 anos depois, a Inglaterra se torna um império benigno, talvez o maior império, um dos maiores impérios da história. O ponto é, mais uma vez, não importa o nosso tamanho, não importa a nossa condição social, nível educacional, etc. e tal. O que importa, irmãos e irmãs, é que a gente seja fiel à aliança que Deus estabeleceu com a gente. A gente cumpra os mandamentos da aliança. E a gente invoque ao Deus da aliança. Deus tem o poder de nos avivar e transformar tudo ao nosso entorno. E última parte, versos 16 a 19, a súplica final de Daniel. Daniel se coloca aqui como intercessor. Ele, diferente de Cristo, que é sem pecado, ele entende que os pecados do povo são pecados dele. Daniel está irmanado com a comunidade de aliança. O que é feito por uma pessoa do povo é pecado dele também. Como o pecado de Acã, e como o pecado de Acã macula, lá em Josué 7, macula não só a sua família, mas também traz desgraça para todo o povo de Israel, na medida que eles estão tentando tomar a terra da promessa. Daniel é intercessor, mas ele não está longe, ele não é estranho aos pecados do povo da aliança aqui. Ele, como intercessor, ele ousadamente começa a lembrar algumas coisas para Deus. Verso 16, ele vai lembrar que esse povo foi ridicularizado entre os gentios. O povo da promessa foi objeto de deboche para todos que estão ao redor de nós. Lembra, eu falei isso no começo. Deus é lembrado ousadamente por Daniel, que é o nome dele que está em jogo aqui nessa oração. O que está acontecendo com o povo no exílio coloca em risco a própria majestade, a própria glória do nome de Deus. Então ele vai lembrar agora, verso 16, que esse povo, o povo que Deus ama, o povo que era como um cão uivando, um lobo uivando, um coiote uivando do deserto, foi escolhido pelo próprio Deus, um povo que não era povo, se tornou povo por causa da escolha soberana de Deus. Esse povo agora é motivo de deboche, e o próprio nome de Deus está sendo debochado. Então Daniel ousadamente lembra: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e teu povo se tornaram objeto de deboche para todos que estão ao redor de nós. Não é isso que fazem conosco? Nós não somos objeto de escárnio muitas vezes por causa de pecado de alguns? Aliás, nem precisa, né? O mundo nos tolera, a nós cristãos. Nossa fé é estranha para o mundo. Já somos debochados até procedendo com correção e com fidelidade à aliança. Mas quando nós pecamos, quando nós transgredimos, quando nós violamos a aliança que Deus estabeleceu conosco, nós somos escárnio e debochados, e mais, o nome de Deus é rebaixado e também é feito motivo de chacota diante do mundo. Aí no verso 18, Daniel, tendo lembrado a Deus o que está acontecendo com o povo, como o nome de Deus é rebaixado,
ele lembra que a misericórdia de Deus permanece, essa misericórdia é evidente. Ele vai lembrar ousadamente a Deus. Inclino a Deus meu. Olha o pronome pessoal agora. Daniel está orando ao Senhor Deus, a Yahvé, mas que também é o Deus dele, é um Deus pessoal. Inclino a Deus meu os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. O profeta aqui lembra a gente que nós não somos nada. A gente não tem nada. É loucura querer barganhar com Deus, fazer troca. Olha, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso aqui. Se o Senhor me der essa graça, eu vou agir de tal forma. Isso é tosco. Isso não é bíblico. Não tem nenhum respaldo bíblico aqui. Nós somos pecadores, nós somos transgressores. Mesmo quando a gente tenta fazer o nosso melhor, a gente continua pecando. O Daniel nos convida a relembrar a Deus que Ele é misericordioso mesmo no tempo da ira e do caos. E a misericórdia dele está diante da gente. A gente não confia nas nossas justiças, mas nós confiamos nas muitas misericórdias que Deus tem diante de si. E aí o profeta termina: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. No final, Daniel, ousadamente, depois de lembrar que esse povo é ridicularizado entre as nações, mesmo que os grandes atos de Deus continuem sendo rememorados, no caso aqui a libertação do Egito, do êxodo do Egito, né? O nome de Deus é que está em jogo aqui, com o povo sendo feito objeto de deboche, de escárnio entre as nações. Em última instância, quando nós oramos para que Deus renove a sua aliança conosco, quando nós oramos para que Deus renove o seu favor e derrame misericórdia para a gente não está pedindo para que Deus faça isso por amor a nós. A gente continua pecador, a gente continua no erro, a gente continua sendo injusto e transgressor. A gente está orando para que Deus lembre de quem Ele é e das grandes promessas que Ele deu para nós no passado. E a gente lembra, sobretudo, que esse Deus se irmanou com a gente por meio de um pacto. E esse pacto é um pacto feito com todos nós juntos. Mais uma vez, Deus chama a gente por nome. Deus chama cada um de nós aqui pelo seu próprio nome. Cada um de nós aqui tem uma história pessoal, tem lutas, tragédias, vitórias, etc. e tal. Mas uma vez que Deus chame você pelo nome, Ele insere você numa santa comunidade. Nós agora estamos interligados, nós não vivemos mais para nós mesmos, somos chamados a viver para o próximo. E quando nós toleramos pecado entre nós, quando nós somos coniventes com transgressões e iniquidades entre nós, quando cada um de nós não luta para ser fiel ao pacto que Deus estabeleceu, isso traz o desprazer de Deus sobre nós. E Deus trazendo sua disciplina sobre nós, a nação também sofre. Por mais que a nação não tema a Deus, o destino da nação está interligado com o povo de Deus aqui no Brasil, como no Antigo Testamento. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ferguson, comentando essa parte final da oração, diz o seguinte: o objetivo da intercessão de Daniel é a glória do nome de Deus. O seu alicerce é a promessa de Deus da aliança a respeito da restauração. Sua motivação é o conhecimento da justa misericórdia revelada nas obras redentoras de Deus no passado. Em outras palavras, o que Ferguson destaca aqui, no verso 15, é assim como Daniel está lembrando que Deus fez na saída do povo do Egito, como Deus libertou o povo do Egito com mão poderosa e adquiriu fama que existe até aquele tempo presente, até hoje. Assim também Daniel invoca a Deus para que Deus venha operar naquele tempo com mão poderosa e traga mais fama ainda ao seu nome. Então, assim como Daniel orava pela nação e teve resposta, a gente pode orar como Daniel, sabendo que Deus vai ouvir a gente também. E a resposta foi espetacular. Vou terminar com ela. Antes eu queria ler mais uma frase de Calvino e a gente volta para a resposta a essa oração aqui. Calvino sintetiza toda a passagem desse parágrafo. Ele diz o seguinte: nós podemos concluir dessa passagem que nenhuma oração é legítima ou corretamente feita
se não tiver esses dois elementos. Primeiro, que todos que se aproximam de Deus se prostrem diante dele e reconheçam ser merecedores de 1000 mortes. Segundo, para capacitá-los a emergir do abismo do desespero e se elevarem à esperança do perdão, eles devem clamar a Deus sem medo ou dúvida e com a confiança firme e estável. A confiança em Deus não pode ter nenhum outro fundamento, a não ser a natureza do próprio Deus, e disso ele tem dado amplo testemunho. Como é que Deus responde a essa oração aqui? Lembra das datas, tá? As datas são importantes. O texto começa dizendo que Daniel ora no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado. Daniel ora, e imediatamente ele recebe resposta, versos 20 até 27. Há 2 níveis na resposta que vem adiante, e eu não vou ler o texto por uma questão de tempo aqui. Mas o primeiro nível é que vai haver uma resposta imediata. Deus já atendeu a oração que Daniel fez. O texto vai dizer, verso 20, que enquanto ele lançava a súplica diante do Senhor, pelo monte santo de Deus, nesse mesmo momento, um anjo, Gabriel, vem a ele em visão, rapidamente, voando, e toca nele, na hora do sacrifício da tarde. Ele vai dizer, eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. Eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Qual é a primeira ordem aqui que vai ser dada? Que o povo vai ser restaurado. Daniel tem que permanecer firme. Vai haver restauração. Deus havia prometido a Jeremias, no passado, que 70 anos de cativeiro, ao final dos 70 anos de cativeiro, o povo voltaria para a terra da promessa. E foi o que aconteceu. As datas são disputadas. Alguns sugerem que no mesmo ano que Daniel faz a promessa, ou no ano seguinte, agora um outro rei, Ciro, rei da Pérsia, que pode ser o próprio Dario, ou pode ser um superior a Dario, vai fazer um decreto, e a gente aprende desse decreto em Esdras capítulo 1, versos 1 a 4, ordenando para que o povo volte do cativeiro para Jerusalém. Um ano depois dessa oração. Então, em 528 ou 537, há um decreto, e aí Esdras começa a levar o povo de volta para Jerusalém. O mais surpreendente, cerca de 20 anos depois desse decreto, em 515 a.C., o templo é reconstruído em Jerusalém. O templo que simboliza os sacrifícios ordenados por Deus, o cerne da aliança que Deus estabelece com a casa de Judá. Esse templo é reerguido de novo em Jerusalém. Um ano depois da oração, há um decreto, o povo deve voltar. O povo pode voltar agora para Jerusalém. 20 anos depois, o templo já está sendo usado para culto e para louvor do Senhor. A oração foi atendida praticamente imediatamente. Quase simultaneamente, enquanto o homem está orando, Daniel está orando, Deus já está atendendo a súplica de Daniel. Mas não é só isso que Deus revela a Daniel. Nos versos seguintes, Daniel recebe uma revelação muito superior àquela de que Deus vai cumprir a sua promessa feita a Jeremias no passado. Agora Daniel recebe a revelação. 70 vezes 7, a nossa tradução fala semanas, mas no hebraico é 77. Depois de um tempo determinado, virá um ungido. E esse ungido vai ser morto. Mas é por meio desse ungido que os pecados do povo serão completamente perdoados. O surpreendente aqui, gente, é que Daniel tem a preocupação básica com o nome de Deus. Ele tem amor pelo nome de Deus, ele tem zelo pelo nome de Deus, ele quer que as promessas sejam cumpridas. Ele quer que o Deus que prometeu a Jeremias cumpra de fato aquilo que havia sido dito no passado. Ele reconhece Jeremias um profeta verdadeiro. E ele ora a Deus para lembrar ousadamente a Deus que os 70 anos estão chegando ao fim. Ele já está idoso, 67 anos de cativeiro, faltam 3 anos para acabar o prazo que Deus havia estabelecido pela boca de Jeremias, e ele ousadamente ora a Deus, lembrando a Deus essas promessas. Deus responde, sim, eu vou cumprir. Enquanto você está orando, eu já estou cumprindo a minha promessa. O povo vai voltar para o cativeiro. 68 anos, um decreto surge, no final de 70 anos o povo já está voltando para a antiga terra da promessa. 20 anos depois, 90 anos depois das promessas que Deus fez a Jeremias, o templo já está funcionando. Mas isso é parte do plano de Deus. Algo mais glorioso ainda, a vida do ungido. E esse ungido veio, de fato, em cumprimento àquilo que Gabriel havia revelado
para o seu profeta. Esse ungido foi nascido da Virgem, foi batizado e separado para o ministério pelo próprio Deus. Esse ungido teve uma vida sem pecado, sem transgressão e iniquidade, cumpriu tudo que Deus exigiu do povo, que o povo não conseguia cumprir, mas esse ungido cumpriu. Esse ungido foi morto sem pecado. E esse ungido foi morto sem pecado para pagar todos os nossos pecados, transgressões e iniquidades. Irmãos e irmãs, nós vivemos tempos muito complicados no nosso país. Nós temos que lembrar que nós estamos interligados e irmanados com os destinos dessa nação. Nós somos a nação pactual, nós somos o povo do pacto. Se a gente não cumpre a nossa parte do pacto, Deus vai trazer a sua mão de disciplina sobre a gente. Se a gente não procede com lealdade ao pacto, Deus, que é fiel ao pacto, vai nos disciplinar. Agora, se nós invocarmos a Deus, se nós formos fiéis ao pacto que Deus estabeleceu conosco, Deus derramará sua bênção e seu favor sobre a gente. E essa grande nação também será abençoada pelas bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo pactual. No final, o destino da nação está interligado com o destino do povo de Deus, como outrora, também aqui e agora. E, sobretudo, Deus tem muito mais a nos oferecer do que a gente pensa ou sonha. Deus não apenas tem a nos oferecer uma prosperidade nacional e paz nacional, mas Deus também tem a oferecer a gente pleno perdão de pecados por meio do seu ungido. E isso é muito mais importante do que todo o restante. De um lado, a gente tem que ser disciplinados, despertos, amando a Sagrada Escritura, amando os profetas que Deus envia para nós, orando em todo o tempo, suplicando, jejuando, mas sobretudo mirando a eternidade. O ungido já está diante da gente. O ungido já fez seu sacrifício único, final, eterno, de valor eterno diante de nós. Por meio desse ungido, nós todos somos perdoados. E novos céus e nova terra são descortinados diante da gente por causa desse ungido. Que Deus nos ajude a sermos de fato nação pactual, um povo pactual. Que Deus nos ajude a sermos fiéis àquilo que Deus estabelece e exige da gente na Sagrada Escritura. De certa forma, o que nós estamos tratando hoje tem ligação com a meditação de semana que vem, 1 Coríntios 5, 1 a 11. A gente não pode tolerar pecados no nosso meio, a gente não pode ter vida descuidada. Quando nós nos omitimos em tratar essas questões, Deus vira a sua face da gente. Mas quando nós lutamos para sermos santos, íntegros, retos, vivemos segundo os mandatos pactuais, invocando a Deus, Deus nos abençoa, e por meio das bênçãos que Ele derrama sobre nós, toda a nação também é abençoada. Toda a nação é felicitada por uma vida digna, uma vida correta, uma vida santa que nós temos no nosso meio. Sobretudo, agora a gente não precisa que o sacrifício expiador seja repetido domingo após domingo. Esse sacrifício já foi feito pelo ungido e foi prometido a Daniel. Um ungido que já veio, que foi morto, como foi prometido a Daniel no verso 25 e 26, mas que ressuscitou, vai adiante de nós, perdoa todos os nossos pecados e, como dito, prepara para nós novos céus e nova terra que permanecem para sempre. Vamos orar, depois o Tiago está com a palavra. Senhor Deus, Deus majestoso, Deus temível, Deus de perdão e de misericórdia, nós nos lançamos diante de Ti. Nós imploramos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, Teu povo. Perdoa nossos pecados, Senhor. Eles são muitos. Perdoa-nos, ó Deus, porque temos quebrado a Tua aliança todo dia. Nós não vivemos como deveríamos viver. O Senhor exige de nós santidade, posto que Tu és santo, e nós não conseguimos viver assim. Muitas vezes nós ficamos parecendo, como diz o Teu apóstolo, o cão que volta para o vômito, o porco que volta ao chiqueiro. Deus, não é assim que a gente deveria proceder. Perdoa-nos. Perdoa-nos porque temos quebrado a Tua aliança conosco. Não temos vivido de acordo com os Teus mandatos, com Tuas exigências. Dá Teu perdão para nós. Nós nos lançamos a Tua misericórdia, Senhor. Tem piedade de nós. Tem piedade porque nós não consideramos a Tua Bíblia com seriedade. Nós não meditamos nela como deveríamos. Nós não amamos a Tua palavra como Tua palavra. Deus, nós muitas vezes recusamos os Teus profetas. Ou pior, preferimos buscar profetas segundo o nosso coração, segundo nossas inclinações más. Deus, perdoa-nos porque não temos atendido Teus profetas e Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, porque temos procedido de forma injusta, temos transgredido Teus mandamentos.
Ó Deus, não temos orado como deveríamos, não invocamos o Teu nome como deveríamos. Ó Deus, tem piedade do Teu povo, tem piedade de nós. Nós pecamos, Senhor, nós reconhecemos isso. Nós temos transgredido, temos falhado em viver segundo Teus mandamentos divinos. Ó Deus, renova-nos. Ó Deus do perdão, da misericórdia, ó Deus justo, ó Deus pactual, ó Yahvé, nós imploramos, dá Teu Espírito sobre nós, limpa-nos, purifica-nos, desperta-nos, reaviva-nos. Ó Deus, nós imploramos, transforma-nos, começa essa mudança entre nós aqui na Igreja Trindade. Ajuda-nos, ó Deus, a lançar fora nossos pecados, nossas iniquidades e transgressões. Ajuda-nos, ó Deus, a termos vida reta, vida santa, vida íntegra, de tal forma que, sem abrir a boca, as pessoas reconheçam que são na presença de homens e mulheres que servem a Ti, ó Deus Altíssimo. Ó Deus, nós imploramos nesse dia, sobretudo nesse dia, tem misericórdia desse país, um país que nasceu sob a cruz, o país que era país da Vera Cruz, tem se afastado tanto de Ti. Culpa nossa, Deus, nossa culpa do Teu povo nessa nação, do nosso mau testemunho, da nossa falta de paixão, da nossa falta de amor pela Tua palavra e pela Tua Escritura. Ó Deus, renova-nos e tem misericórdia dessa nação. Deus, dá-nos um tempo melhor, um tempo mais justo, um tempo de mais liberdade cristã. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, se Tu de fato nos concede uma nova oportunidade nesse dia, ajuda-nos a sermos mais santos, mais retos, mais íntegros. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Tu exiges de nós, de tal forma que o Senhor nos abençoe e abençoe também essa grande nação. Ajuda-nos agora nessa ceia, dá-nos Teu Espírito, ajuda-nos de fato a renovarmos nossa aliança com o Senhor. Conduz o Teu servo, nós imploramos assim em nome de Jesus. Amém.